Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também não esquece de me acompanhar lá nas minhas redes sociais, principalmente naquela que começa com Ti, que termina com Toque, que eu tô produzindo os conteúdos bem legais por lá, contando as histórias sobrenaturais, misteriosas e aterrorizantes que aconteceu com vocês. Então já deixa também a sua história aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram e corre lá pra me seguir pra você ficar de olho e assistir quando a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Jasmine Richardson era uma jovem de 12 anos que morava com sua mãe, Deborah, de 48 anos, seu pai, Mark, de 42 anos, e seu irmão mais novo, Jacob, de 8 anos, em Alberta, no Canadá. A Jasmine, quando era criança, foi descrita como uma menina muito meiga, gentil e próxima da sua família. A família dela era bastante religiosa, todos eles frequentavam sempre a igreja e a Jasmine também gostava muito de ir, segundo ela também era muito temente a Deus. Mas conforme a Jasmine foi crescendo e entrando ali na pré-adolescência, o seu estilo e comportamento começaram a mudar bastante. Ela começou a usar quase sempre apenas roupas pretas e também várias correntes, colares e anéis. Ela também começou a usar maquiagem e uma maquiagem bastante pesada. Ela deixava sempre os olhos bem marcados com maquiagem preta. Também gostava muito de usar batom vermelho e já não gostava mais de frequentar a igreja junto com a sua família. Os pais dela ficaram um pouco preocupados, é claro, mas eles não acharam que era algo tão sério e que era apenas, uma fase que a maioria dos jovens passam quando estão aí nessa idade de 11 a 12 anos. Porém, as coisas estavam um pouco mais sérias do que os pais dela achavam, isso porque a Jasmine começou a dizer nas suas redes sociais que ela já não era mais religiosa, já não era mais temente a Deus, e na verdade as pessoas que ela adorava agora eram alguns assassinos mundialmente conhecidos. Ela chegou a dizer até mesmo ali nas suas redes sociais que o seu assassino preferido era o mundialmente conhecido Jeffrey Dahmer. Nessa época, a Jasmine começou também a ficar extremamente desobediente, ela não gostava mais de seguir as ordens que os seus pais davam e ela começou com algumas amizades que os pais dela não gostavam nem um pouco e com isso ela começou a sair frequentemente de casa com esses amigos, mesmo que os pais dela não deixassem, então ela dava um jeito, fugia de casa e saía escondido com esses amigos para várias festas e shows. E isso aconteceu mais uma vez em 2006, quando a Jasmine saiu sem o consentimento dos pais para ir a um show de punk, mesmo tendo apenas 12 anos. Foi nesse show, então, em 2006, que a Jasmine conheceu um rapaz de 23 anos chamado Jeremy Alan Stake. Esse rapaz se autodenominava como um lobisomem gótico de 300 anos. Ele dizia isso para todo mundo, como se ele realmente acreditasse que ele era um lobisomem. E além disso, ele também meio que era ao mesmo tempo um vampiro. Isso porque ele andava sempre com um colar onde tinha um pingente que dentro, segundo ele, tinha um pouco de sangue. Isso porque ele não podia ficar muito tempo sem consumir sangue, já que ele acreditava ser um vampiro e também um lobisomem. Nesse show, então, a Jasmine e o Jeremy se conheceram, eles logo começaram a se aproximar, trocaram contatos e depois do show eles continuaram, trocando ali mensagens, se conhecendo e aos poucos a Jasmine foi se apaixonando tanto pelo Jeremy, tanto também pela vida gótica e sombria que ele levava.
Os dois começaram a conversar pela internet através do MySpace e também por um site chamado vampirefreak.com, que significa loucos por vampiros. A Jasmine, já gostava um pouco de todo esse universo de vampiros e agora com a influência do Jeremy, ela passou a gostar e acreditar ainda mais, e eles sempre, faziam posts nessa comunidade falando sobre vampiros e conversavam também entre os dois sobre tudo isso. E ao que tudo indica, a Jasmine também acreditava piamente que o Jeremy de fato era um lobisomem e um vampiro. O Jeremy também fazia esse mesmo estilo que a Jasmine, ele também usava sempre roupas pretas, maquiagem escura nos olhos, tinha aquele colar com sangue dentro ali, do pingente, e ele também escutava todas as músicas parecidas com as músicas que ela gostava, também gostava dessa cultura mais gótica. Então os dois, foram percebendo que tinham muitas coisas em comum e foram se apaixonando um pelo outro cada vez mais. Mesmo que isso fosse completamente errado, afinal de contas, o Jeremy era 11 anos mais velho que a Jasmine, que ainda era apenas uma criança de 12 anos. Os dois então começaram um namoro escondido, afinal de contas é claro que os pais da Jasmine não iriam autorizar esse namoro, e os dois tinham como filme preferido um filme chamado Assassinos por Natureza, onde um casal assassina várias pessoas ao longo do filme, incluindo o pai da personagem principal, e segundo a Jasmine e o Jeremy, aquele casal era extremamente parecido com eles dois. Com o passar do tempo, então, e com tanto contato assim entre a Jasmine e o Jeremy, a família dela acabou descobrindo, sobre esse namoro escondido e não gostaram nem um pouco, afinal de contas o Jeremy era bem mais velho, então eles acabaram proibindo o namoro e tentaram de toda forma possível cortar ali o contato que a Jasmine tinha com o Jeremy. Sendo assim, então, eles proibiram o acesso dela ao celular e ao computador, e de qualquer outra maneira, eles ficavam sempre de olho nela para garantir que ela não tivesse mais contato com o Jeremy. Isso deixou a Jasmine completamente irritada, é claro. Ela achava que ela estava completamente apaixonada pelo Jeremy, que não conseguia ficar longe dele, que os dois tinham que ficar juntos. Tinha toda aquela intensidade ali, de jovens quando estão namorando. Então, ela mesmo assim, conseguiu dar um jeito de continuar mantendo contato com o Jeremy. Ela conseguiu acessar a internet escondido dos pais e então, entrando em contato com o Jeremy, ela disse que para que os dois conseguissem ficar juntos, eles deveriam tirar a vida de toda a família dela. A Jasmine enviou a seguinte mensagem para o Jeremy falando sobre esse seu plano macabro. Eu tenho um plano. Começa com a gente matando eles e termina comigo indo morar com você. O Jeremy concordou imediatamente com isso e ainda respondeu dizendo que eles deveriam planejar tudo direito para que nada desse errado. Em 23 de abril de 2006, então, um garotinho que era vizinho da família Richardson foi até a casa da família para brincar com o filho mais novo, o Jacob, de 8 anos, uma coisa que era comum eles fazerem. Porém, quando o garotinho chegou perto da entrada dos fundos da casa, ele se deparou com o corpo da Deborah caído no chão. Ele saiu correndo desesperado para casa, contou tudo para sua mãe e ela então acionou a polícia. Quando chegaram no local, os policiais encontraram os corpos da Deborah e do Mark caído ali no chão, perto da entrada dos fundos da casa, e eles tinham sido atingidos várias vezes com uma faca. O corpo do Jacob também foi encontrado no segundo andar da casa, em sua cama, e ele também tinha sido atingido várias vezes com uma faca, além de ter tido a sua garganta cortada. A princípio, a polícia suspeitou que alguém tivesse entrado na casa, cometido todo aquele crime e sequestrado a Jasmine. Afinal de contas, ela foi a única que não foi encontrada ali na casa e por ela ser uma jovem de apenas 12 anos, os policiais imaginaram que o criminoso tivesse sequestrado ela para manter ela em cativeiro, talvez como uma espécie ali de escrava sexual. Porém, logo os policiais perceberam que isso não era o que tinha acontecido.
Isso porque eles procuraram ali, né, entre os pertences da Jasmine e logo eles encontraram algumas provas de que ela estava envolvida com o crime contra sua família. Os policiais descobriram, né, sobre esse envolvimento da Jasmine com o Jeremy, encontraram as mensagens trocadas entre os dois e também na escola dela, ali no seu armário, os policiais encontraram um desenho sobre o plano que ela e o Jeremy tinham elaborado. Os policiais também encontraram uma postagem no perfil do Jeremy nas redes sociais, onde ele dizia algumas declarações ali que davam a entender que era sobre o crime que eles estavam planejando. Pagamento. Os aluguéis da minha amante são totalmente injustos. Eles dizem que realmente se importam. Eles não sabem o que está acontecendo, apenas assumem. Enquanto a ganância deles continua a consumir, ela está lentamente ficando louca. Ela continua a agradecer a mim por vir em sua vida para ajudá-la e para parar o que eles continuam tentando gritar. É tudo besteira total. Suas gargantas eu quero cortar. Eles vão se arrepender da merda que fizeram. Especialmente quando eu cuidar disso e eles se forem. Finalmente haverá silêncio. Seu sangue será meu pagamento. A partir dessas provas encontradas, então, os policiais sabiam exatamente quem eles deveriam procurar e o Jeremy e a Jasmine passaram, né, a ser procurados pela polícia. Já no dia seguinte, então, eles acabaram sendo encontrados a 160 quilômetros de distância de onde ela morava, enquanto tentavam fugir juntos. Os dois foram presos, então, sob 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Logo, eles confessaram o crime, os dois. A Jasmine contou que estava perdidamente apaixonada pelo Jeremy, que os pais dela não deixavam eles ficarem juntos e por isso então, né, eles armaram aquele plano. O Jeremy também confessou que de fato tinha feito tudo aquilo a pedido de sua amada. De acordo com o depoimento deles, naquele dia o Jeremy entrou pelos fundos da casa, mas acabou fazendo muito barulho e a Deborah, então, que estava ali na sala vendo TV, foi até lá ver o que estava acontecendo. Foi aí então que o Jeremy a atacou e a atingiu 12 vezes com uma faca. Quando o Mark ouviu os gritos da esposa, ele também foi rapidamente até lá ver o que estava acontecendo e também foi surpreendido pelo Jeremy, que o golpeou 24 vezes com a mesma faca. Enquanto tudo isso acontecia, a Jasmine estava no andar de cima, no quarto, com o seu irmão mais novo, tampando os ouvidos dele para que ele não ouvisse tudo o que estava acontecendo. Depois que o Jeremy terminou então de tirar a vida da Deborah e do Mark, ele também subiu até o quarto onde estava a Jasmine e seu irmão. Segundo a Jasmine, até esse momento ela não sabia exatamente o que fazer com o seu irmão, ela não tinha a intenção de tirar a vida dele também, porque ele não tinha nada a ver, né, com o que estava acontecendo, mas ela disse que nesse momento ela percebeu que seria doloroso demais para o irmão continuar vivo sem os pais, que não tinha sentido, né, ele continuar vivo sem ter ninguém para cuidar dele, então ela decidiu que o melhor seria tirar a vida dele também. Não ficou claro no fim quem realmente tirou a vida do Jacob. Alguns dizem que foi a própria Jasmine, que também golpeou ele várias vezes com a faca, e depois o Jeremy terminou cortando a garganta dele para ter certeza que ele estava realmente sem vida. Já outros dizem que não, que nesse caso do irmão, a Jasmine acabou agindo completamente sozinha. De qualquer maneira, né, a Jasmine acabou sim tendo envolvimento direto na morte do irmão, porque ela mesma atacou ele várias vezes. Com as confissões, então, o Jeremy e a Jasmine acabaram sendo presos separadamente, mas ainda assim eles continuaram mantendo contato por bastante tempo através de cartas. Algum tempo depois, então, através de uma dessas cartas, o Jeremy acabou pedindo a Jasmine em casamento e ela aceitou. Mas é claro que o casamento não foi realizado porque a Jasmine tinha apenas 12 anos, né? E as autoridades não permitiram que o casamento acontecesse. Em junho de 2007, então, já aos 14 anos, a Jasmine foi a julgamento e ela se declarou inocente das 3 acusações de homicídio. Em julho do mesmo ano, o júri declarou que ela era culpada das 3 acusações e ela foi condenada a 10 anos de prisão,
que era o tempo máximo permitido pela Lei de Justiça Criminal Juvenil. A sentença da Jasmine terminou em maio de 2016, quando ela tinha 22 anos, e de acordo com o juiz, no tempo em que esteve presa, a Jasmine tinha se tornado um exemplo de redenção. Depois de um tempo, ela cortou completamente o seu contato com o Jeremy e disse estar completamente arrependida pelos crimes que tinha cometido. Na prisão, ela terminou, a sua educação ali, terminou os seus estudos do colégio e depois de ser liberada, ela recebeu uma nova identidade e foi para a universidade. Depois disso, ao que parece, a Jasmine nunca mais se envolveu em nenhum tipo de crime. Enquanto isso, o Jeremy também foi considerado culpado e condenado pelas 3 acusações de homicídio e foi condenado a 3 prisões perpétuas em 15 de dezembro de 2018. Ele também acabou mudando o seu nome na prisão e segue preso até hoje. Esse caso levanta uma discussão muito interessante sobre o crime cometido pela Jasmine, justamente por conta da idade que ela tinha, apenas 12 anos, praticamente uma criança. Então, muitas pessoas dizem que a Jasmine acabou sendo influenciada pelo Jeremy e por isso, de fato, a pena dela foi justa, Ela saiu da prisão com apenas 22 anos e, além disso, depois que ela saiu, ela também não voltou a se envolver em nenhum outro crime. Então, para muitas pessoas, isso prova que a Jasmine apenas foi manipulada por um homem, o Jeremy, que já era maior de idade e usou de toda a sua maturidade a mais que ele tinha ali, sobre ela, para enganar ela e manipular e levar ela a cometer esse crime horrível. Já outras pessoas, por toda a frieza que a Jasmine demonstrou ao longo do processo, quando ela ainda estava em julgamento, as pessoas acreditam que ela deveria ter recebido uma pena mais dura, ter ficado mais tempo presa e que ela pode sim ainda apresentar algum risco para a população. De qualquer maneira, é claro que um homem adulto pode sim manipular e muito uma jovem de apenas 12 anos, mas fica então o questionamento até que ponto a Jasmine foi realmente manipulada e até que ponto ela realmente cometeu tudo isso porque ela quis. Afinal de contas, vale a pena lembrar que a ideia de tudo isso partiu da parte dela. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também deixe aqui a sua história sobrenatural, bizarra ou misteriosa que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.